Escala 6x1, Relatos Pessoais. Acho que o título é bastante sugestivo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma experiência pessoal minha, que não é nada agradável, e que provavelmente muita gente que vai assistir esse vídeo vai se identificar também. É sobre a trajetória profissional da minha mãe e como isso acabou impactando a vida dela, a minha vida, a vida da nossa família e a vida de amigos da família de um modo geral. E eu achei importante compartilhar isso com vocês porque um dos pilares desse canal é trabalho, né? Se você olhar a capa desse canal, você vai ver que entre os pilares estão mentalidade, trabalho e finanças. Então, esses são os tópicos que eu abordo aqui, né? Então, sim, a escala 6x1 é um assunto que está em alta, mas não é só por isso que eu vou falar sobre esse tema por aqui. Esse não é um canal para falar de assuntos do momento, né? E se vocês já viram os vídeos anteriores a esse, vocês já perceberam isso. Mas esse tema em específico, né, o da escala 6x1, acredito que seja sim do interesse de quem me acompanha, né? Além disso, esse canal também não foi criado só para mudar a minha vida ou a vida de vocês que me assistem, mas também a vida da minha família e principalmente a vida da minha mãe. Então, acho que o cenário que a gente está agora é muito propício para que eu fale de como é a vida da minha mãe para vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, para começar, eu queria mostrar para vocês como funciona a carga diária e semanal de trabalho da minha mãe. Ela não tem horário de almoço, então se chega algum cliente e ela tá almoçando, porque né, ela precisa almoçar em algum momento do trabalho, não dá para ela passar tipo 7 horas sem comer, então ela almoça em horário de trabalho mesmo. Se chegar algum cliente, ela tem que atender esse cliente, então ela para de almoçar e vai atender o cliente. Ela é balconista de farmácia e a carga horária de trabalho dela funciona assim, ó. Eu fiz esse esqueminha aqui, ó, pra ficar algo melhor de entender mesmo, pra ficar mais didático, né, a explicação. Então, basicamente, minha mãe tem 2 tipos de semana de trabalho, e aí ela fica intercalando essas semanas, né, durante o mês. Então, em uma semana, ela trabalha de terça a sexta, das 7 às 14 horas. Isso dá 7 horas de trabalho, que multiplicado por 4, né, porque é de terça a sexta, dá 28 horas de trabalho. E aí, quando isso acontece, quando ela não trabalha na segunda-feira, ela trabalha sábado e domingo fazendo plantão. Então, ela trabalha das 7 da manhã às 10 da noite no sábado, totalizando 15 horas de trabalho no sábado, e das 7 às 22 horas no domingo, totalizando também 15 horas de trabalho no domingo. Isso quando ela folga na segunda-feira, totalizando aí, durante a semana, 58 horas semanais trabalhadas, gente. Isso é muita coisa. Na segunda semana, na outra semana no caso, né, ela trabalha de segunda a sexta, das 7 às 14, então das 7 horas de trabalho por dia, multiplicado por 5, 35 horas, porque é de segunda a sexta, né? E aí, quando acontece isso, ela folga sábado e domingo, né? Então, isso totaliza um total de 35 horas trabalhadas, né? Durante a semana. E aí, gente, eu fiz alguns cálculos aqui, eu vou acabar mostrando algumas coisas para vocês também. 58 horas mais 35 horas, né, que são os 2 horários, as 2 cargas horárias semanais, né, dá um total de 93 horas em 2 semanas, né. Então, isso dividido por 2 dá 46 horas e meia, né, por semana trabalhada. O que na prática não acontece, né, porque, enfim, já mostrei pra vocês que em uma semana ela trabalha 58 horas e na outra semana ela trabalha 35 horas. 8 horas diárias de trabalho ou 44 horas de trabalho por semana é o que é permitido por lei. E aí eu coloquei aqui, né, colocar imagem, que é a imagem que eu vou mostrar agora pra vocês. E tá aqui, essa é a imagem que eu queria colocar pra vocês. E essas imagens, gente, que vocês estão vendo agora, esses textos, né, que vocês estão vendo, eu tirei de uma fonte confiável, que é o site do Tribunal Superior do Trabalho. Então, informações verídicas, gente. Bom, o que eu queria falar, né? Nesse site, o que tá falando?
Em relação à duração da jornada de trabalho, a Constituição da República, parará, inclui entre os direitos dos trabalhadores a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a redução dessa jornada, né, pode ser acordada, enfim, mas de fato, né, diária não pode passar de 8 e 44 semanais, né, não pode passar desse número também. O que quando a gente volta, né, a falar da carga horária de trabalho da minha mãe, ela, em uma única semana, ela trabalha 58 horas. E, olha só, 2 horas diárias de hora extra de trabalho é o que é permitido por lei. Eu coloquei aqui embaixo, no final. Que somadas às 44 horas, totaliza 56 horas de trabalho por semana em uma escala 6x1. Aí eu coloquei depois para colocar a imagem, né? Para mostrar isso para vocês também, que tá lá no site, né? Do Tribunal Superior do Trabalho. Então vamos lá, o que o site diz em relação às horas extras? A legislação trabalhista brasileira permite que os empregados prestem até 2 horas a mais de trabalho por dia mediante acordo individual, convenção ou acordo coletivo. Essas horas, além da jornada, devem ser pagas com adicional de pelo menos 50% do valor da hora normal ou compensadas por meio de banco de horas. Então, olha só, minha mãe trabalha 58 horas, que é mais do que o permitido por lei, considerando horas extras trabalhadas, e ela não recebe a mais por isso. Essas horas contam como horas normais trabalhadas para ela. E, gente, eu não moro mais com a minha mãe, mas eu passei muitos anos morando com ela. E vendo ela trabalhar em lugares onde a situação que ela trabalhava era realmente pior que essa, sabe? Onde ela simplesmente não folgava, sabe? Ela não tinha realmente folga, ela não tinha nenhum dia de folga. Eu realmente não sei se minha mãe fez ou faz algum acordo com o patrão dela, com os patrões que ela já teve, para trabalhar da maneira que ela trabalha, né? Para trabalhar das maneiras que ela já trabalhou. Mas eu tenho certeza que ela aceitou trabalhar da forma que ela trabalha hoje, ou de outras formas ainda piores, por pura necessidade, sabe? Por realmente não encontrar uma opção melhor, por ser isso ou ela e os filhos dela, a família, passarem fome. Gente, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi minha mãe tirando férias. Nunca. Minha mãe nunca tirou férias. Nunca. Ela nunca teve 30 dias corridos, assim, que ela pôde descansar, sabe? Isso nunca aconteceu. Já fazem anos, sabe? Mas eu nunca vou esquecer quando minha mãe conseguiu fazer um acordo com o patrão dela, inclusive o patrão atual dela, pra tirar uma férias, assim, né? Entre muitas aspas, de uma semana. E abre parênteses para dizer que o patrão dela acabou não pagando o que havia sido combinado depois. Ele acabou pagando um valor mais baixo. Fecha parênteses. E essa semana em específico, minha mãe tirou para fazer uma viagem com a gente, de uma semana pra praia, né? Fazia muitos anos já que a gente não tinha ido pra praia. E, enfim, ela conseguiu fazer esse acordo, né? E aí a gente foi pra praia e... Gente, quando eu viajo com a minha mãe, quando eu saio com ela, seja pra qualquer lugar, é inesquecível, sabe? São momentos únicos, assim, que acontecem a cada ano, e eu não tô exagerando. E eu sempre marco cada detalhe. Minha memória não é muito boa, eu tenho sérios problemas com memória. Mas quando é com a minha mãe, eu sempre lembro, sabe? Cada detalhe, tipo, a gente acordando cedo, nessa viagem específica da praia, por exemplo. A gente indo ver o pôr do sol. E a gente comendo junto, porque comer junto também da minha mãe não é algo que acontece com frequência, né? A gente sentar na mesa e conversar e... né? Sabe? Essas pequenas coisas que
Para muita gente eu sei que é rotineira, eu sei que acontece sempre com uma frequência considerável, mas no meu caso é raríssimo, raríssimo. Desculpa, gente, tá chorando aqui, mas é que esse assunto em específico, sabe, a relação que eu tenho com a minha mãe, o tempo que eu tive com ela durante a minha vida, sabe, enfim, é algo que me dói muito, é algo que é um assunto muito sensível pra mim, sabe, é um assunto que me pega demais pra falar, né. Dei uma enxugada aqui, uma respirada, tomei uma água. Vamos continuar, né? E quando a gente sai, eu realmente aproveito cada segundo, sabe? Porque eu sei que a próxima vez que a gente sair vai ser dali anos. Geralmente é dali anos. Raríssimo quando é, tipo, dali meses, sabe? Viagem assim, sempre a gente demora anos pra fazer. Mas antes de continuar, se tu chegou até aqui, é porque o conteúdo é interessante pra você, então, por favor, já deixa o like e se inscreve, porque me ajuda bastante. Obrigada. Então, continuando, né? Hoje minha mãe agradece pelo emprego que ela tem, que paga melhor do que os outros empregos que ela já teve, e ainda com alguns dias de folga durante a semana, né? E a nossa realidade não mudou muito depois que ela conseguiu esse emprego, porque ela continua sem tempo pra ela, sem tempo pros amigos, sem tempo pra família. E eu e meus irmãos, a nossa família de um modo geral, cresceu longe da minha mãe, né? Cresceu sem ver a minha mãe. Exatamente por conta dessas rotinas exaustivas de trabalho que ela sempre teve. E aí, falando das minhas experiências especificamente, né? Quando eu era criança, eu fui criada por muitas pessoas diferentes ao longo da minha infância, né? Já fui criada por pessoas desconhecidas da família, então que minha mãe contratava para cuidar de mim, por tias, por amigos da família também. E é claro que isso influenciou muito em quem eu sou hoje e na relação que eu tenho com a minha mãe. Eu não tenho uma relação muito próxima dela, muito afetiva. Nossa, receber carinho da minha mãe, um abraço, sabe? Tipo, um beijo assim. Sabe? Contato físico mesmo, assim, de mãe e filha. Isso é muito raro, muito raro. E agora que eu não moro mais com a minha mãe, e eu demoro mais pra ver ela, então, por eu morar longe, né, eu acabo demorando bastante pra ver ela. E aí quando eu volto pra casa a gente acaba, né, conversando mais. E aí quando eu vou visitar minha mãe, né, quando eu vou visitar minha família, a gente acaba tendo mais conversas do que a gente tinha antes, quando eu morava lá, né, porque, enfim, a gente fica muito tempo sem se ver, né. Eu via minha mãe pelo menos todos os dias, eu só não conversava com ela, não... A gente só se via mesmo, né, à noite ou muito cedo, e as lembranças que eu tenho da minha mãe são completamente relacionadas ao trabalho, sabe? Completamente. Eu penso na minha mãe, eu já imagino ela trabalhando, sabe? Olha que loucura você construir essa memória da sua mãe. Essa é a única memória que você tem da sua mãe. E acho que não digo a única, né? Mas a principal, a primeira que vem na sua mente. Claro, depois eu lembro das poucas viagens que a gente fez, dos poucos momentos divertidos e de lazer, de carinho, de afeto que a gente passou junto, mas o trabalho é o que vem primeiro, né? Esse vídeo vai, acho que, ser um vídeo bem diferente dos demais, pelo fato de eu estar me expondo muito mais nele, e pelo fato também de eu... Acho que eu vou tentar fazer menos cortes nele, para que
eu consiga passar ao máximo o que eu sinto e o quanto essa carga exaustiva de trabalho da minha mãe me afeta, sabe? O que eu realmente... como me atinge realmente. Eu acho que, né, essas pausas de pensar sobre e falar depois, né, carregam muito sentimento. E eu acho importante deixar essas partes no vídeo, né? Mas então, continuando, né? Gente, nunca faltou nada dentro de casa. Nada. Porque minha mãe nunca deixou faltar, sabe? Meu pai tá desempregado há anos. E minha mãe sustentou a gente, assim, por muitos anos, sabe? Meu pai não é o foco desse vídeo. Eu posso falar sobre ele em algum outro vídeo que eu gravo posteriormente. Mas, assim, eu tenho muitos problemas com meu pai. Minha família tem muitos problemas com meu pai. É uma situação bem complicada, sabe? E eu só tenho a agradecer a minha mãe, sabe? Por tudo o que ela fez por nós em todos esses anos. Porque tudo o que a gente tinha vontade de comer, tudo que a gente tinha vontade de ter, minha mãe sempre conseguiu proporcionar pra gente, sabe? Pra mim, pros meus irmãos, pra nossa família. E... enfim, ela podia demorar um pouco pra comprar, mas ela sempre comprava, sabe? Mas o grande ponto é a que custo ela conseguiu fazer tudo isso, né? A que custo? Custou a vida dela fora do trabalho. Custou o tempo com os filhos, custou o tempo pra ela, custou o tempo com a família, com os amigos. Basicamente, ela precisou dedicar a vida dela ao trabalho. E ela só não recusa ir para alguns eventos muito específicos, assim, sabe? Quando é o aniversário de alguém, que acontece uma vez no ano, quando é o casamento de alguém, que acontece uma vez na vida, sabe? De um modo geral, ela costuma recusar por cansaço, por querer descansar, por querer aproveitar os dias que ela tem de folga pra descansar. Porque se for só pra sair, sabe? Tipo, ir em uma hamburgueria à noite, comer um lanche, só pra descontrair, pra rir mesmo. Ela prefere poupar energia, ir dormir mais cedo, pra acordar cedo, pra ir pro trabalho, pra ter força, pra ter energia suficiente pra cumprir mais um dia de serviço, né? Claro, não só eu, né, mas as pessoas que amam ela, né, sempre sentiram falta de ter momentos de lazer, de carinho, de conversa com ela. Mas não dá, eu não consigo culpar minha mãe por não ter proporcionado isso pra mim e pras outras pessoas, porque não tem ser humano no mundo que aguente uma carga de trabalho tão exaustiva, sabe? E depois ainda ter que chegar em casa, ter que lavar, passar, cozinhar. E ainda ter momentos de lazer com as pessoas, isso é impossível humanamente falando, sabe? E ainda tem o fato de que minha mãe é uma pessoa muito devota a Deus, então ela tem os compromissos dela com a igreja, sabe? Nos dias da semana que ela tá de folga, é tanto cansaço acumulado ao longo da semana, sabe? Que ela só quer descansar mesmo. Ela só quer ficar em casa, fazer as obrigações de casa mesmo, que já cansam muito, né? Porque ser mãe é um trabalho não remunerado, eu sempre falo isso. E depois dormir, sabe? Ficar deitada sem conversar com ninguém. Nossa, minha mãe, em dias de plantão, ela só consegue chegar em casa, tomar banho, comer e dormir. É só isso. Ela não fala com ninguém, ela não tem ânimo pra fazer mais nada, ela no máximo coloca alguma coisa na TV pra assistir enquanto ela tá comendo, assiste só enquanto ela tá comendo mesmo e vai dormir. E isso que por muito tempo, por conta das construções que estavam acontecendo lá em casa, a gente tava sem caixa d'água, né? Então, minha mãe chegava do serviço, por volta de 10 horas da noite, né? Ela saía do serviço às 10, chegava 10 e pouquinho em casa. E aí ela ia tomar banho como? De balde, né?
Eu esquentava a água, a gente deixava, na verdade, a água quente para ela quando ela chegava em casa. Ela tomava banho com essa água quente. E imagina você fazer um plantão. Tipo assim, você passar literalmente o dia inteiro trabalhando, das 7 da manhã às 10 da noite, sabe? E você ainda não conseguir tomar um banho decente quando você chega em casa, sabe? E isso acontecia porque às 10 da noite a água da rua já não estava mais subindo para as caixas, né? Então, sim, óbvio que eu vou ser contra a escala 6x1 sempre. Eu sou contra qualquer escala de trabalho que não permita a pessoa ver os seus filhos crescerem, sabe? Que não dê a ela uma vida digna de ser humano fora do trabalho. Que faça com que essa pessoa perca a sua vida sentimental, a sua vida familiar, sabe? E óbvio, né? Eu sou a favor que isso aconteça sem redução salarial. Porque trabalhar menos não tem que significar ganhar menos. Tem que significar a possibilidade de que a pessoa tenha uma vida para além do trabalho, sabe? Que ela consiga descansar, que ela consiga sair com os amigos, que ela consiga sair com a família, que ela consiga ver os filhos dela crescerem, ter memórias do crescimento dos filhos. O meu maior sonho é conseguir aposentar minha mãe, sabe? Então, ter um emprego, um salário que me possibilite me manter e manter também o custo de vida da minha mãe. E esse é, de longe, o principal objetivo de eu ter criado esse canal. E já deixa aqui nos comentários que tipo de refém você é da escala 6x1. Você é a pessoa que trabalha na escala 6x1 ou a que sofre porque tem alguém próximo trabalhando nessa situação. E se você quer aprender a levar a vida de um jeito mais simples, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Por agora é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.